Igreja é um templo cristão, é o local da pregação dos ensinamentos do Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã, sendo composto por um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. A proliferação de igrejas, em primeiro lugar, temos que ver o contexto de Moçambique. Moçambique é um país que está na cauda das cerca de 200 nações que existem no mundo. Moçambique está lá embaixo, lá, em termos de desenvolvimento em todas as áreas. É um povo pobre, é um povo com muitas necessidades. E, logicamente, isso se torna um campo fértil para qualquer um que apareça a dizer que tem soluções. E há de ver que soluções para quê? Falamos principalmente destas carências que o povo tem, que são falta de alimentos, falta do básico para viver. Então é neste contexto onde é fácil qualquer um de nós que apareça com uma nova seita ou igreja ser aceita, porque o povo acredita que vai receber alguma coisa. Então, este fator socioeconômico de Moçambique já é em si só favorável a que as igrejas nasçam. Mas as igrejas em si, quando surgem as novas igrejas, surgem muitas vezes por falta de uma boa comunicação lá da igreja mãe, de onde eu, Nelson, venho. Porque lá eu quero pregar e o meu pastor não me deixa pregar. O meu pastor acha que não estou preparado, etc. Ou dá-me um outro trabalho, mas eu não, eu quero pregar no púlpito. Prontos, eu vou sair, vou abrir minha igreja. Então ele está a pensar que é o quê? Ele não quer que eu pregue lá, eu vou fazer minha igreja. Então, quando há desentendimentos, quando há conflitos, e isso é natural que haja, nós temos conflitos internos, temos conflitos interpessoais, temos conflitos entre grupos, é natural que haja. Mas nós não somos animais, nós somos seres humanos racionais que devemos sentar, conversar sobre os nossos conflitos e encontrar solução e ultrapassar. E assim crescemos. Este é o normal. Mas muitas vezes não há esta comunicação. Ou eu não quero comunicar com os meus líderes e abandono, ou eu tento comunicar e os meus líderes também não se abrem para o diálogo. Então, comunicação é um dos problemas. Mas por outro lado, às vezes é porque eu olho e vejo que os meus líderes não estão a agir em conformidade com a Bíblia Sagrada, que é a regra de fé, a palavra de Deus. Eu devo me aproximar, eu devo orar, aproximar-me ao meu líder e conversar com ele, com respeito, não com guerra. Como eu é que sei mais do que o meu pastor. Então, em vez portanto, eu chego, falo. Se o meu líder, a minha igreja, não está a querer mudar aquilo que está descaradamente contra a palavra de Deus, eu devo ter paciência, continuo. Quando vejo que não está a resultar, eu vou dizer, olha, pastor, já que esta igreja não quer obedecer ao que está na palavra de Deus, na doutrina, eu quero seguir a Jesus. E aí entende-se que eu vá e abra uma igreja. Ou me filie a uma igreja que ensina a verdade. Ok, mas muitas vezes não é isso. É simplesmente porque eu quero ser o centro. Eu quero que a igreja gravite em torno de mim. Quero ser o boss, quero ser o chefe da igreja, o dono da igreja. E aí eu saio vou criar um movimento, uma igreja, uma seita, uma congregação, uma denominação, onde eu é que sou o centro. Tanto mais aí que o nome da igreja é Igreja Evangélica Cristã do Santo Pereira, qualquer coisa. Desde quando o nome da igreja contém o nome? Então, existem estes
como alguns dos fatores para a proliferação de igrejas. Muitos é porque pensam ou olham para a igreja como fonte de negócio, fonte de lucro. A situação atual da religião em Moçambique está mal documentada. O censo de 2007 revelou que os cristãos formam 56,1% da população. Os muçulmanos compunham 17,9% da população de Moçambique, enquanto 7,3% das pessoas afirmam praticar outras crenças, principalmente o animismo, e 18,7% não tinham crenças religiosas. As diferentes comunidades religiosas estão distribuídas por todo o país. Na região norte, são predominantemente muçulmanos, mas algumas áreas no interior do norte têm uma forte concentração de comunidades católicas e protestantes. Uma perspectiva inicial positiva. Sabemos que a religião tem um perfil do sujeito estar ligado com uma entidade suprema. Religião significa ligação. Esta rede que eu estabeleço com o meu Criador, com a esperança em termos da divindade, é o que leva as pessoas à igreja. É o espaço onde nós operacionalizamos quer a nossa crença, quer a nossa fé. O lugar onde nós vamos ouvir o sagrado, portanto as palavras divinas, e também a necessidade e o desejo de encontrar a tal vida eterna. Sabemos que nós temos dois momentos, este momento atual da nossa vida e temos a vida após a morte. E a única entidade que nos garante exatamente isso é a igreja. Por outro lado, existe uma necessidade sempre de pertencermos, fazermos parte de um grupo, ser reconhecido, ser aceite e fazer parte de uma comunidade. Nós vamos à igreja porque a igreja cria esse espaço exatamente para isso. No sul de Moçambique, a história é outra. A massificação das igrejas é uma questão que tem vindo a ganhar espaço, cujo fim não se adivinha para breve. Os bairros suburbanos, em cada quarteirão, é possível encontrar uma ou mais igrejas. Algumas se encontram em locais onde antigamente eram barracas, discotecas, até mesmo supermercado. Estranhamente da mesma congregação, enquanto nas cidades encontramos centros de diversão pública, nomeadamente cinemas e teatros, que vão sendo transformados em centros de culto. É um caso para se questionar. Como se explica depois do Renascimento, Reforma Protestante e finalmente a Revolução Industrial, com as suas conquistas fabulosas no campo das ciências positivas, a religião foi perdendo o seu papel nas sociedades industrializadas e por favor da ciência. Será que finalmente a religião está voltando ao seu lugar que ocupou desde a antiguidade até as referidas revoluções? Fato muito curioso é que se tem registrado é que muitas pessoas, ou seja, os chamados crentes, sempre procuram por igrejas proféticas. Por que será? Para o sociólogo Albino Forquilha, a divergência entre os pastores e crentes faz com que alguns dos discípulos criem outra igreja que se defira apenas pelo nome, porém, a forma de abordagem é a mesma. Aspectos um pouco menos associados à própria essência da igreja, que tem sido a última discussão nas nossas sociedades modernas, não só aqui em Moçambique, mas em outras sociedades, parte-se um pouco do pressuposto de que, bom, nós estamos a ver uma sociedade cheia de muitas incertezas, muitos problemas, muitos desafios, muitas dificuldades. Pessoas que vivem em famílias desestruturadas, disfuncionais, ambientes que não dão o conforto e a proteção e a segurança, pessoas que não conseguem estudar e não encontram emprego ou têm empregos um pouco mal pagos,
Pessoas, por exemplo, que passam por situações também de perda de emprego, estavam no emprego, recordam-se agora, por altura de 2020 para cá, por causa da Covid, há muita gente que infelizmente perdeu o emprego. E passamos por situações também de vários estresses, desgaste emocional, que traz para todos nós um sofrimento. Falta, por exemplo, de capacidade para sobrevivência. Então, quando a pessoa não encontra alguma explicação de tudo aquilo que habitualmente usava para explicar o que está a acontecer com ela, vai procurar sempre algum sítio para esse esclarecimento. E uma forma também de resolver um pouco essas necessidades de amor, de afeto, mas também as necessidades materiais. E, infelizmente, foram aparecendo, não sei se são igrejas ou são pessoas que criaram igrejas com várias promessas. Parece ter alguém que fez o que os economistas falam de estudo da viabilidade. Foram para a sociedade, leram a sociedade e perceberam que na sociedade há muitas pessoas que passam por um vazio existencial. Sofrimento psicológico muito forte, pessoas com muitas necessidades, principalmente necessidades materiais. Então, a única forma de, aparentemente, salvar essas pessoas, se fosse aquela essência da igreja, seria exatamente para dar conforto a essas pessoas. Mas essas pessoas, com o estudo de viabilidade que fizeram, encontraram uma forma também da sua sobrevivência, procurando, apelando, aliás, para a resolução deste tipo de problemas. Prometem, por exemplo, salvar pessoas de doenças crônicas e terminais, salvar, por exemplo, de descontentamentos da vida, oportunidade, por exemplo, quem trabalha e aspira a ser chefe, a igreja, essas igrejas acabam prometendo, e também pessoas que, imagina um casal que se desentende, ou ela ou ele não encontra o que esperava encontrar do parceiro, o reconhecimento, a valorização. Às vezes, quando a pessoa decide ir à igreja, está exatamente à procura do que eventualmente não encontra lá em casa. Estar lá com pessoas que vão lhe colocar também num centro para ser reconhecido e valorizado. Mas, por outro lado, tem este lado que estava a dizer, das pessoas que aparentemente não parecem saber o que querem e como querem resolver esses problemas. As dificuldades que o homem passa no dia a dia no alcance dos seus objetivos e para garantir a sua sobrevivência faz com que com muita facilidade sejam convencidos a buscar no divino as respostas das suas inquietações. Como estava a dizer, portanto, alguém pode se motivar a criar uma igreja porque pensa que tem uma certa capacidade de interpretar melhor portanto, o livro sagrado do que aquilo que estou a assistir com o meu pastor, por exemplo. Nós temos que perceber que as escrituras sagradas, ou mesmo a interpretação religiosa, foi tida sempre como algum dogma, como algum aspecto que não se discute, que não se deve contestar, etc, etc. E se eu noto que alguma coisa está sendo mal interpretada dentro de uma igreja e eu não tenho capacidade para poder me insurgir, não é? Até mesmo esperar que algum dia, como acontece em partidos políticos, que haja uma eleição, se calhar eu possa me colocar melhor para dirigir a igreja. Se eu sei que a pessoa que está à frente é eterna, digamos assim, fica lá para sempre, às vezes é isso, então eu prefiro sair e dizer aos outros, conquistar os meus, quando temos que criar uma outra igreja, se calhar com o nome, uma vírgula ou um acento a mais, não é? Para podermos fazer aquilo que achamos que está sendo mal, portanto, feito na nossa igreja. Aliás, a própria Bíblia diz em certas passagens que nos últimos tempos haverá vários profetas falsos. Ou por outra, sabemos também que vem nas escrituras sagradas, por exemplo, que há muitos que dizem que estão comigo, mas amanhã eu posso não os reconhecer, não é? Portanto, quero dizer que aí também coloca uma situação em que
ainda que eu esteja na minha seita, na minha igreja, eu não tenho certeza também que estou de facto a seguir as pegadas de Jesus para aqueles que são cristãos, ou do Budá, ou do Shintoísta, ou sei lá. Não é? Então, isto dá alguma margem às pessoas a pensarem rapidamente, não é? Ainda que seja rapidamente, olha, provavelmente se não concordo com a maneira como é pregada a palavra nessa igreja, eu tenho autonomia para criar a minha igreja. Portanto, e acaba saindo. E esta situação em Moçambique existe, mas também é ligada muito com, digamos, domínio econômico, fontes econômicas, porque um pastor tem uma certa consideração no nosso país, portanto, tem às vezes contribuições para o pastor, um padre, o líder da igreja, contribuições para que tenha uma viatura, para que tenha alguns bens materiais para poder coisa. E isto é de disputa, é como se tivéssemos algum emprego preparado. Portanto, se toda a gente procura um emprego cada dia e não consegue encontrar, e se eu consigo ter algum mantimento em minha casa, consigo casar-me, consigo ter a minha família através da contribuição de uma igreja, e eu terei que encontrar meios bastante fortes para convencer cada vez mais os meus crentes, os que me seguem, que o Deus de facto existe e está nesta igreja, porque sei que disto eu vivo. Portanto, há muito disso. Eu conheço, inclusive, algumas seitas em que a produção do pastor, do ponto de vista de dízimos e outras contribuições, é que pode permitir que ele se case, ele tenha um transporte, etc, etc. Se não produzir, se não trazer esta prova, portanto, ele não é candidato a subsídios da igreja para que possa ter uma casa particular, etc, etc e tudo mais. Portanto, este desafio é mesmo de fórum econômico, mas usando uma aparente espiritualidade. Portanto, esta é uma das razões que é bastante presente no nosso país, que faz com que alguém pense em criar uma igreja e etc. Também temos um conjunto de estudiosos hoje que estudam bem a teologia e chegam a concluir que a maneira como, de fato, como dizia, a maneira como as missas são dirigidas na minha igreja podiam ser melhor, se eu fosse, porque interpreto melhor, e isso às vezes tem clivagens nas igrejas e acabam com que alguns criam, de facto, outras igrejas. Temos muitas igrejas que se repartiram por meio, etc. Outras depois reproduziram-se porque há estes conflitos. Mas estão eles a mesma procura de transcendência, mas por outro lado também a procura desta base de fontes econômicas. Caem numa situação, qualquer um de nós cairia se estivesse exatamente a passar por esta tal crise existencial ou sofrimento psíquico, psicológico ou emocional, em que olha para todos os lados, não encontra saída nenhuma. Infelizmente, aparece alguém a prometer que vai lhe dar tudo o que está a precisar. Para além daquela mensagem essencial da igreja, estas tais igrejas prometem resolver a vida deste mundo, não do mundo para além deste que estamos a viver, mas deste mundo. Este mundo o que é? É o mundo das necessidades que temos de relações afetivas com os outros, o mundo também da sobrevivência, de ter bens materiais. E eliminar este sofrimento físico das doenças que nós temos, e a partir dali as pessoas vão à procura. Infelizmente, na entrada, algumas dessas igrejas, há um fenômeno que nós em psicologia chamamos de lavagem cerebral. Lavar cérebro de uma pessoa entrando lá, é quase que levado a renunciar todas as suas convicções, todas as suas crenças, todas as suas expectativas que trazia antes. E encontrar naquele espaço o único caminho para resolver todos os problemas que ontem nem o governo, nem a família, nem as instituições conseguiram resolver. E ele passa subtilmente por esta lavagem. Passado algum tempo, ele se despersonaliza. Já não se reconhece como alguém que ontem tinha perspectivas de resolver os seus problemas. Acaba entregando, portanto, a alguém ou àquela instituição esta capacidade de resolver os seus problemas do dia a dia. E por isso, infelizmente, essas pessoas caem
nessas estratégias psicológicas de mentira, de enganação, porque se aproveita exatamente da nossa fragilidade emocional e nós caímos nessas tais mentiras, que alguns até acabam não reconhecendo que estão a passar por este processo por causa dessa lavagem cerebral que sofreram antes. E porque estamos a falar de igrejas que são criadas pelos supostos pastores, a nossa equipa de reportagem travou o dedo da conversa com o pastor Nelson da Igreja Assembleia de Deus, que condena a criação destas igrejas que massificam-se a cada dia que passa. Em princípio, estamos a falar de grupos religiosos que são abertos, e normalmente são novas denominações, muitas das quais até são seitas religiosas. Seitas religiosas são grupos religiosos chamados igreja, mas com ensinamentos contrários à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Estas seitas não são exatamente igrejas. Então, nós diríamos que estes grupos são grupos que muitas vezes estão em oposição às igrejas de onde saíram, ou surgiu quase do nada, mas opõem-se a princípios gerais aceitos pelas igrejas, o conjunto das quais chamamos a igreja. Então, seria algo negativo por esse ângulo. São grupos que têm ensinamentos ou práticas que não são aceitos. Vamos observar uma curta pausa. Voltamos já. Não saia deste lado. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes... Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos quando entram na cadeia não ficam. Logo saem.
estou cansada. Vai deixar da gente as nossas casas. Não tem onde dormir, não tem nada. É água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Bem-vindos ao segundo bloco. Será que as pessoas que passam por dificuldades são os mais atraídos por essas igrejas? Por que será? Existem pessoas que passam por várias dificuldades, a falta de emprego, relacionamento fracassado, doenças, bloqueios emocionais, problemas familiares e distúrbios espirituais, entre outros. Estas dificuldades são vistas como oportunidades de renda por aqueles que têm olho oportunista, criando igrejas com promessas de melhores condições de vida para aqueles que abraçam essa religião. O problema é o seguinte, é que nessas igrejas, com todo o respeito e consideração, naturalmente, que todos merecem, existe um processo, uma espécie de indústria de processos ou de fatos ou de estrutura de acontecimentos e práticas que fazem acreditar que a sua expectativa será satisfeita oportunamente. Por quê? Monta-se um esquema de trazer testemunhas de pessoas que declaram que tinham passado por uma situação, por exemplo, já vimos situações em que alguém dizia que foi diagnosticado de cancro e vinha fazendo tratamento no hospital, radioterapia, quimioterapia e outra coisa, mas o cancro não estava a regressar, não estava a desaparecer, a pessoa não estava a melhorar. Bastou entrar naquela igreja que o cancro desapareceu, foi ao hospital, os médicos até se assustaram de não encontrar mais o cancro. Se você escuta uma situação dessas, para uma doença como esta de cancro, e você só quer que se resolva o seu problema de ascensão no poder, você encontra que este é o lugar ideal exatamente para resolver o meu problema. Se aqueles já estão a encontrar solução das suas expectativas, a minha vez vai chegar. E vai dizendo, eu vou recebendo TPCs todos os dias. Se ainda não chegou a sua vez, é porque você precisa de reforçar ainda isto, reforçar aquilo, reforçar outra coisa. Alguns casos, infelizmente, incluem valores financeiros ou materiais. Há pessoas que têm que entregar, se entregou um telefone e não está resolvido o problema, então precisa de entregar 2 telefones, precisa de entregar isso, precisa de entregar aquilo, vai entrando num ciclo vicioso e, à medida que o tempo vai passando, enquanto não vê de fato que a sua expectativa está garantida, mas estando naquele cenário que foi construído, de muita dança, de muito cântico, de muita ovação, de muito folclore, você sai com a sensação psicológica de alívio e volta para casa, repete exatamente o sofrimento. A igreja é olhada como um campo de renda com promessas de melhorar a vida daqueles considerados os mais vulneráveis. Sim. É, como dizia mesmo, quer dizer, o homem, sempre que surgiu, ele tem as primeiras necessidades básicas que tem que suprir, não é? Quer dizer, se nós procuramos o emprego, sociologicamente dito, não é porque nós gostamos do emprego. Nós queremos resolver problemas, não é, que nós temos. E se não havendo emprego, mas via, portanto, religião, via seita religiosa, eu consigo resolver alguns problemas, eu me coloco a sério nesta missão, crio-se em minha igreja, para poder dizer às pessoas, olha, eu estou a pregar corretamente, direi isso, estou a pregar corretamente, não é? Não tenham dúvida que o Deus está conosco nesta igreja, então
para que eu continue a fazer isso sem faltar, sem não sei quanto, é preciso que vocês contribuam a alguma coisa para que eu me mantenha vivo. Porque, olha, o homem é feito da parte espiritual e da carne, não é? Precisa de ter desse alimentar, desse abrigar, etc, etc. Então, os meus seguidores, os meus crentes, claro que farão as suas contribuições para me manter. Aí tenho o meu lucro, aí consigo resolver os problemas que os outros, para resolver, precisam de emprego, etc, etc. Portanto, e há outros, nós temos registros, não muito bem em Moçambique, mas no mundo, que prosperaram bastante, não é? Que são pessoas, por serem pastores, como dizem, abençoadas, com muito dinheiro, com mansões, com riqueza, digamos assim, com riqueza, através, portanto, dos seguidores. Mas também o outro problema fundamental relacionado a isso é mesmo a nossa situação de pobreza. Nós, moçambicanos, na África, de uma maneira geral, temos uma grande necessidade de atender necessidades socioeconômicas, não é? E se alguém aparece dizer que, olha, aquele evangelista, aquele padre, aquele pastor resolveu um problema X, Y e Z, não é? E toda a gente corre para lá. Como disse, a desestruturação das famílias fez com que não houvesse mais espaço para poder atender algumas situações de espiritualidade dos ancestrais. Mas eles continuam conosco e às vezes nos perseguem. Esta questão de espiritualidade podemos discutir noutra altura, mas havendo cada um, os africanos assumem-se como todos sendo aqueles que esperam uma vida depois da morte. Os ditos milagres são considerados enganosos, aliciantes para a sociedade, principalmente para os que enfrentam dificuldades conjugais, problemas de saúde e financeiros. Agora, é verdade que as medidas às vezes são duras demais, mas isto tudo só para explicar que existe um espaço, ou seja, há um espaço que foi destruído, há uma igreja que foi destruída pela colonização e agora anda aí uma proliferação de espíritos também que não conseguimos atender devidamente e fazem com que às vezes comecemos as nossas igrejas. Hoje em dia, vamos lá dizer, nos tempos, isso é literário, nos tempos, mas com a colonização isso tudo foi destruído, esta casa, essa estrutura toda foi destruída, mas a força espiritual sanguínea que nós temos continua a nos perseguir. E como resolvemos ela nesta nova civilização? Não é? E às vezes é mesmo por fugir, por igreja, por não sei quando. E eu devia ser um curandeiro, um gestor da espiritualidade da minha família e não consigo, mas sinto que isso me mexe. Então o que eu faço? Eu crio às vezes a igreja e transformo isso. Também existe essas situações. Portanto, há muita matéria aqui que se pode estudar, explorar. A chuva de igrejas que cai nos últimos dias no nosso país, atraindo pessoas que passam por várias dificuldades, com expectativas de melhorar a sua vida, pode deixar os crentes com traumas, dada a expectativa que não foi correspondida. Mas é aquela coisa, amanhã vou fazer. Se a pessoa ia às missas uma vez por dia, acha que indo a 2 missas, a 3 missas, isto vai reforçar ainda, portanto, o teu processo. Passado algum tempo, aqueles que eventualmente se libertarem um pouco dessa lavagem cerebral e começarem a perceber que a tal expectativa que tinham não está a ser conseguida, alguns, quando saem, algumas situações podem acontecer. Uma, perder toda a esperança ligada com a religiosidade. Não acreditar mais em nenhuma igreja. Não acreditar em Deus. Não acreditar na fé, não acreditar. E ir eventualmente a outro extremo. Isolar-se praticamente da sua religiosidade, que isso faz parte do ser humano. As outras situações é fazer a migração religiosa, que é o que infelizmente tem estado a acontecer. A pessoa estava na igreja A, não encontrou a solução, vai para a igreja B, vai para a igreja C, até andar por quase toda essa, no caso da cidade de Maputo, cidade e província de Maputo, ou ir até alguma província, por causa de ouvir dizer, bom, em Gaza, em Majacazes, por exemplo, há uma igreja que é capaz de ir para lá.
vai fazendo isso por algum tempo, mas depois chegará um dia que, de fato, isto não vai acontecer. Primeiro, porque tem outras consequências paralelas. Às vezes, a sua vida, aquela que ainda tinha, começa a ficar muito corroída. Vai perder confiança e amizade com a família, porque ele, depois disto aqui, pode até eventualmente ter conflitos com a família, porque a família era de uma igreja quase da tradição da família e de repente ele aparece, quer mudar o curso, pode não ser bem visto em casa. Se em casa também não é acolhido por causa dessas suas práticas, pode ter sofrimentos psicológicos com alguma gravidade. Aqui em Moçambique ainda não começamos a ter diretamente pessoas que vêm para as consultas de psicologia ou de psiquiatria com estas patologias ligadas com a exacerbação da fé. Aparecem sim, mas com outros problemas. Por exemplo, alguém decide entrar no mundo das drogas ou do consumo excessivo de álcool, ou começa a ter outras doenças de natureza física, mas cuja origem é mesmo psicológica em resultado dessa situação da sua religiosidade mal feita. Quando entra no hospital, aí sim, depois vai passar para a consulta. Noutros países, a Organização Mundial de Saúde e outras entidades internacionais de gestão de aspectos da psiquiatria e psicologia já falam, incluíram isso como parte das patologias psicológicas, a questão da exacerbação da fé. Existem doenças relacionadas exatamente com este fenômeno que esses pacientes acabam manifestando. Muitos deles, por não saberem que estão a passar por isto, psicologicamente falando, não procuram ajuda no hospital. Mas não vai faltar muito tempo. Esse vai ser um dos problemas da demanda nas consultas nos hospitais. Porque, infelizmente, temos evidências de pessoas que estão a sofrer. Por sua vez, o pastor Nelson considera esse grupo social enganador, destruidor, pecador no seio da sociedade, fazendo da igreja uma fonte de renda. Eu olho para isto no lado negativo. Eu diria que estes grupos, principalmente, eu repito, quando estão aí opondo-se ou em rebeldia contra a igreja de onde vem, ou até mesmo principalmente contra o que está escrito na Bíblia, então é algo negativo, em primeiro lugar, porque só traz confusão no seio da própria igreja e, número 2, na sociedade. Há pessoas que querem ouvir falar de Deus, querem conhecer a verdade, e a igreja é chamada o baluarte da verdade. Então, quando elas ouvem, quando os cidadãos ouvem que agora já há uma igreja na zona X, então vão para lá para ouvir a palavra. Mas chega lá e afinal era um grupo com práticas e ensinamentos contrários à Bíblia. E as pessoas ficam confusas. Afinal, a igreja é isto? Que cobram dinheiro, que tem práticas mais de, parece, curandeirismo do que Bíblia. Então isto traz mais confusão. Então, eu vejo estes grupos como sendo células ou instrumentos de Satanás para perturbar o Evangelho. Então, isto é o que eu vejo negativamente. As pessoas depois, os cidadãos, começam a não mais acreditar em Deus, na Bíblia, na igreja, por causa daquelas pessoas de má fé, caloteiros, que aparecem que pensam, que fazem da igreja uma fonte de negócio. E a Bíblia fala disso. Será que esses pastores que surgem são considerados verdadeiros ou falsos? Olha, é difícil dizer isso. É difícil dizer se são falsos ou não, porque ninguém tem a prova, efetivamente, de que o Deus faz ou não faz depois da morte, não é? Na própria Bíblia está escrito que alguns que hoje dizem que são bispos, são padres, eu não os conheço, ou poderei dizer que não os conheço. Portanto, cada um de nós está na dúvida, sem dizer nomes.
Não sei se os bispos que nós temos aqui no país, depois da morte, vão se abraçar com Deus, ou vamos para o paraíso, caso exista, não é? Portanto, a dado passo há sempre esta dúvida. Então, será muito difícil também dissermos aquele que é de uma seita, ainda que saiba que era o meu vizinho, saiu, era isto, agora passou a ser dirigente de uma igreja. Será difícil dizer se ele é falso ou não, na minha ótica, não é? Porque esta questão de falsidade ou não, nós tínhamos que ter algo comparável, algo que prove isso. Que prove. Eu acho que cada um que procura fazer isso está a fazer a sua parte, está na busca da verdade. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, Meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, vai deixar da gente as nossas casas, não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Que paga aqui nesse bairro não existe. Não existe que pague nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. A sociedade está dividida em relação à proliferação das igrejas. Alguns sancionam a existência delas. E porque é no seio da sociedade que este grupo social atua, as atitudes da sociedade em relação à proliferação das igrejas variam grandemente em diferentes culturas e períodos históricos, assim como os ditos milagres que esses pastores realizam. É o tempo. Costuma dizer que o tempo eclesiástico é o que? Há tudo. Há tempo para tudo. Agora é um momento que podia ser um momento sereno, mas não é um momento sereno. É um momento sempre que a maldição sempre vive. Segundo está escrito de que virá um momento em que outros irão dizendo isto ou não. Tá vendo? Em suma é assim mesmo. Algumas igrejas sim. A igreja serena é a igreja que dá a palavra, que ensina a verdade pura, que o milagroso é Jesus Cristo. Jesus é que é milagroso. Não há milagre nenhum. Aquilo que a pessoa faz por interesse, termina no interesse, porque acaba ganhando, porque gravou interesse. Mas o que é a benignidade, o que a igreja precisa, ensinar a palavra, viver na palavra do Senhor, é o que as pessoas não querem, mas a verdade é seguir na palavra de Deus. Não são. Profeta é o Elias. Profeta são aqueles que passou, mas o único profeta que ficou é o Espírito Santo, que é o Jesus Cristo. Ponto parágrafo. Não há outro profeta que vê ou virá. Nada é mentira. Eu acho bom seguirmos a Jesus Cristo, seguirmos o caminho dele. No momento que nós
nos prostremos mesmo diante dele, olharmos só para ele, não nos desviarmos, porque desviarmos não vai nos levar a nenhum sítio. Nós temos que colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Não sou muito a favor, né? Mas também não vou muito à igreja. Então, acho que para os mais, como é que eu diria, para os mais aprimorados nessa matéria, diriam que com uma pessoa que já leu mais a Bíblia, né? Tem um surgimento de falsos profetas. E hoje em dia vemos que há muitos profetas, a ver. Então, eu acredito que não é como tu disseste, não? Eu não aplaudo essa situação. Tem igreja que se aproveitam das pessoas, tem igreja que até ligam para outra a pedir dízimo, enquanto deveria ser de livre, espontânea vontade. Então, eu não acredito que seja uma boa prática. Eu estou a ver como uma fonte do negócio e também uma forma de abrir igrejas. Eles quase, pelo menos posso dizer que ocupam muito lugar os jovens e também uma parte também criam mais bandidagem. Porque as pessoas fogem na igreja numa que são querentes enquanto não são. Sim. Então, essas pessoas são, que se dizem pastores, será que são pastores de verdade? Não, para mim não. Para mim até posso dizer que como sou biscateiro, trabalho com eles. Às vezes não gosto de trabalhar com eles porque não pagam. São pessoas que escondem atrás da Bíblia. De que sou pastor e afinal de contas não são. Isso não acontece. Só que nós podemos ter na mente que milagre está conosco mesmo. Eu vou à igreja porque o Jesus está comigo mesmo, não está consigo, não é com ele. Sim, eles não podem dizer que não, o milagre está... Nós estamos a fazer o apoio porque milagre é que não existe isso. Sim, eles não pagam, eu trabalho com eles. Às vezes tenho uns 3 pastores para pagarem o devido salário ou um dinheiro. É muito difícil, mas ele é pastor. Tá vendo? Por ali eu não acho conveniente pastores que são bons. Um e outro é bom, mas às vezes a maioria não são bons. Sim, eles fazem milagre, querentes tiram o valor ou tiram apoio, não canalizam para o necessário, para os necessitados. Sim, e depois passando isso aí, as pessoas já começam a reclamar. Ah, não, nós tiramos isso, tiramos aquilo, mas como? Eles não conseguem canalizar para os necessitários, sim. Epa, eu diria que alguns seria por boa fé, né? Tipo, está numa igreja, participou, então acredita que tem algo na igreja onde ele participa que não é a favor. Então ele prefere abrir uma igreja para aquilo, encaminhar as pessoas. Tem iluminação, tem, como é que se diz, vocação. Algumas pessoas têm vocação para tal, que têm iluminados, dão bons conselhos. Mas outro é o oportunismo mesmo. Nesse tempo de corona, sabemos já muitos problemas, doenças aqui, não sei o quê. Então é uma forma de arrecadar dinheiro. Esses milagres que eles como costumam propagar por aí, achas que são verdadeiros? Epa, não sei, mas acho que até às vezes acho que combinam mal, porque há uma vez quem já foi à televisão disse que eu tive um derrame cerebral no pulmão. Então, um derrame cerebral no pulmão, isso já é grave. Todas as culturas têm os seus próprios valores, adequados e inadequados. Alguns sancionam a proliferação das igrejas, olhando como uma forma de ganhar dinheiro, enquanto outras, ainda que não sancionam, reprovam tais atitudes. Na tua opinião, o que é que faz com que surjam muitas igrejas? Será por falta de emprego, oportunismo ou mesmo para ter uma fonte de renda? Mas para mim é fonte de renda, não é falta de emprego. O emprego também faz parte, mas muito mais é fonte de renda. Porque eu posso sozinho aqui, com 3, 4 filhos na minha casa, posso começar uma igreja e os vizinhos vêm e pronto. Eu vou aí, aquela oferta, consigo fazer qualquer coisa na minha casa. Nada, aquilo é a alcunha de cada pessoa. É a alcunha de cada pessoa. A igreja não tem nada a ver. Aquilo é uma forma de buscar pão. Sim, é buscar pão. Porque a pessoa não tem emprego, prefere primeiro? Sim, procura arranjar alguma coisa. É para quem olha a igreja como fonte de renda, ele acaba caindo na perdição. Porque no dia que alguém descobrir que isso aqui não vejo nenhum, não tenho lucrativo, ele volta, vai para a própria casa onde ele acostumou. Por exemplo, eu sou crente da Assembleia de Deus. Há quantos anos? Eu há 27 anos.
nunca vou mudar a igreja. Eu sou crente, morri, né, na palavra. Eu estou crucificado na palavra. Só cada um acredita naquilo que ele acha que é o lugar certo para ele. Para o pastor Nelson, as pessoas sentem-se atraídas por essas igrejas por conta das dificuldades que os mesmos enfrentam para resolver os seus problemas. O povo tem necessidades espirituais, necessidades psicológicas, emocionais, físicas também, materiais, sociais. Estas necessidades precisam de ser satisfeitas. E por estarmos num contexto de maior pobreza, qualquer um destes que aparece é um Messias. Esta igreja aparece, agora encontrei a igreja onde eu vou ter a resposta a todos os meus problemas. Tanto mais é que vai ser tudo providenciado de forma miraculosa. E não através de, olha, você tem que trabalhar, você pode fazer um negócio, você pode abrir a sua machamba e ensinarem coisas para eu cultivar e ter. Não, sou ensinado que tudo é por milagres. Os milagres de Deus não são exercício de show-off. O milagre de Deus é a sua intervenção sobrenatural quando os recursos humanos se esgotaram. Deus diz: esforça-te e eu te ajudarei. Então, quando eu esforço-me, faço tudo o que é possível, eu trabalho, faço alguma coisa. Ali onde eu já não posso mais, Deus intervém de forma sobrenatural. Nem que seja para usar corvo para me alimentar, Deus vai fazer isso, porque Deus é fiel e responde e ouve as nossas orações. Mas Deus não aceita ser cobertura para a minha preguiça de não querer fazer as coisas e esperar que as coisas aconteçam pela oração do irmão João. Nelson considera as operações milagrosas que este grupo de pastores realiza como uma ação demoníaca. Bem, é um pouco difícil falar disto porque cada caso é um caso, ok? Eu creio em milagres. Senão Deus não era Deus. E é natural Deus fazer coisas portentosas, coisas magníficas. É a natureza dele, é o respirar dele. É natural Deus operar milagres. E ele ainda hoje opera. Mas por que Deus opera milagres? Quando é que Deus opera milagres? Deus opera, os diferentes tipos de milagres. Pode ser de provisão, pode ser de proteção, etc. Estes milagres, Deus opera para suprir necessidades. Não é para ele ficar famoso. Deus não precisa que nós tornemos famoso. Não é para ele ficar famoso. É porque há uma necessidade. Há alguém que está doente e não está a haver solução a nível da medicina, nem de nenhuma outra forma. Deus, que é compassivo, Deus de compaixão, Deus amoroso e todo-poderoso, se clamarmos a Ele, Ele vem e opera, Ele cura. Ele pode providenciar dinheiro, pode providenciar... Deus pode tudo. Não há nada impossível para Ele. Mas quando este milagre acontece por intermédio da minha oração, eu, o obreiro, o pastor, evangelista, etc., eu estou a ser apenas um canal de bênção. Vou dar exemplo do dom de cura. Dom, os dons espirituais. Dom é dádiva. Logo, o dom é dado não a mim, o pastor, é dado ao doente, é a dádiva, a cura. Só que foi por meu intermédio, porque eu orei e Deus curou o doente. Então foi por amor ao doente que Deus operou, não é por amor a mim. Eu não preciso de cura, não estou doente. Significa o quê? Que quando aquele milagre acontece, eu devo tributar a Deus toda a glória, porque no fim é para que Ele seja glorificado. E como é que Jesus fazia? Depois dele fazer um milagre, ele dizia: tapar a boca
não contes a ninguém. Mas nós fazemos o inverso de Jesus. Eu orei, o milagre aconteceu. Digo, por favor, não esqueças de postar no Facebook e na televisão que eu curo pessoas. Então, alguns dos milagres são reais, são verdadeiros, operação de Deus através de homens e mulheres que sinceramente invocam a Deus. Outros milagres acontecem também operados por Deus, mas não porque eu sou alguma coisa especial. Alguns desses milagres vão acontecer mesmo pela oração de alguém que nem tem comunhão com Jesus. E Jesus disse, no fim, muitos deixam de dizer, Senhor, eu operei milagres, eu fiz isto e mais isto. E Jesus dirá o quê? Não te conheço. Não te conheço, nunca te conheci. Mas eu operei milagres, tudo bem. Mas eu não te conheço. Como disse, o objetivo de Deus é alcançar aquela pessoa que recebeu a operação de Deus. Não sou eu. Por isso, às vezes, mesmo eu, sendo malandro, na sua misericórdia e amor para aquela pessoa, Deus pode alcançar aquela pessoa. Isto é, a operação de milagres no meu ministério não é, por si só, sinal de que eu sou o santarrão. Finalmente, existem sim dois outros grupos, uns que operam milagres por ação demoníaca, coisa que não tem nada a ver com Deus, coisa de curandeirismo, e que chega ali e põe o fato de pastor, mas que é falso. Ele está usando poderes das trevas para tal. Eu dizia que eram dois. O outro grupo é aqueles que fabricam. Não houve milagre nenhum, houve montagem, houve malandragem para as pessoas me seguirem a mim enquanto aquilo tudo fachada. Então existem esses grupos de milagres. Moçambique assiste cada dia que passa o surgimento de igrejas e seitas religiosas com finalidade pouco claras, funcionando algumas delas ilegalmente, fato que levou o Ministério da Justiça a Assuntos Constitucionais e Religiosos a tensionar extinguir as igrejas clandestinas no país, com a aprovação pelo Conselho de Ministros da proposta da Lei de Liberdade Religiosa e de Culto. Enquanto isso não acontece, as igrejas vão surgindo cada vez mais em Moçambique. Foi assim que trouxemos a reflexão mais um tema social. Boa noite, até a próxima semana.